Bom, boa tarde, minhas amigas e meus amigos. É um prazer recebê-los aqui. Eu sou Carlos Alberto Pereira, repórter especial do jornal Hora do Povo. Estamos reunindo aqui algumas das mais expressivas lideranças sindicais dos servidores públicos brasileiros, com o objetivo de discutir a situação que nós estamos vivendo hoje, um momento em que está sendo feita uma campanha contra o serviço público, uma campanha pela redução do serviço, contra os direitos dos servidores, num momento muito especial e de gravíssima crise, que seria mais que os servidores têm tido um papel muito importante e tal. Então, discutir as razões dessa crise, o porquê dessa campanha, as possíveis saídas, a situação que o povo está vivendo do ponto de vista do servidor público, é o nosso objetivo. A ideia, o formato, cada um tem um tempo, uns 10 minutos, para fazer sua exposição e depois a gente ter umas conclusões finais. Eu queria apresentar a vocês as nossas lideranças. Nós temos aqui nosso companheiro João Domingos. João Domingos, cadê o João Domingos? Presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, uma das maiores entidades sindicais do nosso país, que tem abrangência nos milhares de municípios brasileiros, nos estados. Nós temos o nosso companheiro Flávio Werneck, liderança da Polícia Federal, da Federação Nacional da Polícia Federal e da CSP, vice-presidente da CSP. Esse companheiro, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista muito boa com ele, antecedendo essa aqui, foi publicada no Hora do Povo, me surpreendeu a consciência patriótica da realidade, mostra que a Polícia Federal tem quadros muito comprometidos com o Brasil. Nosso companheiro Lineu Mazano, da Federação de Servidores Públicos de São Paulo, uma das maiores federações do Brasil, uma tradição. O companheiro Lineu também, um companheiro de uma tradição nacionalista, um conhecimento sobre economia, sobre a situação do Estado. Sempre me impressionou aquele discurso que a gente via ele fazer nos atos públicos. O companheiro Dário Piffer. Dário Piffer é analista do Banco Central, carreiras específicas de Estado, altamente qualificado, né? Que está sendo tirado os direitos, como todos os outros, na deterioração do nosso Estado. Nossa companheira que está abrilhantando aqui o nosso debate, nossa companheira Kátia, companheira Catita, né, embelezando o nosso debate aqui e também enriquecendo o debate. A Catita, ela é presidente da Frente Paulista em Defesa dos Serviços Públicos, né? Antônio Augusto, gaúcho Antônio Augusto, ele é secretário-geral da CGTB e é dos servidores públicos nível universitário, né, do Rio Grande do Sul, uma das mais combativas entidades sindicais de servidores públicos. O companheiro Flávio Werneck também é vice-presidente da CSB. E o nosso companheiro Sebastião Soares, eu queria agradecer muito o Sebastião, que deu uma ajuda muito grande a gente fazer esse desenho todo, essa articulação. O companheiro é diretor-geral do Observatório Sindical Brasileiro, Claude Riani, o Riani, grande líder, herói do nosso movimento sindical e da nossa pátria, né? Então, é um time de primeira qualidade, né? Então, eu queria exatamente começar por aí. Nós vivemos um momento em que os servidores públicos estão tendo um papel muito grande, muito forte, ao mesmo tempo que se vota a 186 para reduzir o serviço público, quer dizer, para diminuir o serviço público. O que está acontecendo? Quais são as causas disso? Pereira, só um minutinho. É que nós temos também o nosso companheiro João Paulo, JP, da FASUBRA e da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. JP é um revolucionário histórico aí dos servidores públicos. Muito obrigado. Na listagem aqui, a gente pulou, mas o Tião, que está nos fazendo junto com a gente, nos lembrou, JP. Muito obrigado. Valeu, JB. Estamos juntos. Então, eu queria abrir assim com o nosso companheiro
João Domingos, né? Para fazer a sua exposição, e a gente vai aí tocando a bola e tal, fazendo uma tabelinha aqui. Estou com a palavra, João. Toca o barco aí, conta para a gente um pouco dessa história que está acontecendo no Brasil e com os servidores públicos. Obrigado, Pereira. Antes de tudo, agradecer e cumprimentar o jornal Hora do Povo por essa iniciativa, e o Jornal do Povo que sempre foi uma coluna de defesa do progressismo no Brasil, do socialismo, inclusive, e, sobretudo, dos direitos dos trabalhadores. Então, isso, num momento desse, é extremamente importante que os órgãos de imprensa coloquem a verdade a partir de outras visões, que não a apresentada pela mídia comercial, que, na maioria das vezes, não corresponde à realidade vivida pelo povo brasileiro. E eu gostaria também, antes, só por um minuto, lembrar em que circunstância nós estamos realizando esse debate hoje. Provavelmente, quando ele foi projetado, não imaginaríamos estarmos hoje nessa circunstância, exatamente de hoje, nem da perspectiva que temos hoje, da próxima semana, por exemplo. Nós estamos no momento mais grave da crise no Brasil e sem perspectiva de saída. Nós estamos vivendo, por exemplo, eu moro no Distrito Federal, não estou no momento no Distrito Federal, mas moro lá, e o Distrito Federal, que sempre foi um centro de excelência, por ali abrigar as cúpulas da diplomacia, o Congresso Nacional, a cúpula dos poderes executivo, judiciário, etc., tem por obrigação institucional de ter, por exemplo, uma das melhores redes de saúde, sempre teve. Hoje, o Distrito Federal está vivendo um panorama bem aquele descrito no Inferno de Dante. As pessoas estão morrendo hoje. Ontem morreram 5 pessoas na fila por falta de ar, na fila aqui no Hospital da Cidade Satélite do Gama. E hoje acabamos de saber que o governo vai decretar, provavelmente hoje ainda, o lockdown geral. No entanto, tem umas incoerências que eu não entendo. Desde domingo, o Distrito Federal tem 100% das UTIs, não é UTI de Covid, não, das UTIs 100% ocupadas. Segunda-feira, mandou abrir as aulas. E eu não vi nada suspendendo as aulas. Então, é esse o cenário. São Paulo está na mesma coisa, morrendo gente. Nós estamos vivendo um Brasil inteiro que pode estar vivendo em breve, o Brasil todo, aquela situação que Manaus passou, que horrorizou o mundo. Hoje, nós que nos envergonhávamos de ser o país pária do mundo, o governo pária do mundo, hoje nós amargamos a situação de ser tido como ameaça mundial. O brasileiro hoje é tido como uma ameaça nacional. Então, é nesse clima, nessa circunstância que nós estamos discutindo esse tema tão forte. Vacina, emprego e renda. Então, muito breve, deixa eu me policiar aqui por 10 minutos, porque 10 minutos para um sindicalista mal dá para cumprimentar, hein, gente? Mas vamos lá. Talvez eu aborde um aspecto um tanto diferente aqui, porque nós estamos falando aqui de vacina, emprego e renda, que são 3 coisas que nós não temos, apesar do desespero da necessidade. Então, talvez antes nós devemos falar por que nós não temos vacina, por que nós não temos renda, por que nós não temos emprego. Porque, se você, dependendo do jeito que você analisar, e eu analiso assim, são questões até bastante coerentes. É uma questão de motivo, o ato praticado e a consequência do ato praticado. Nós não teria como nós não estarmos hoje nessa situação tendo o tipo de modelo de Estado que nós estamos experimentando desde 2017, a partir do governo Temer, que é um governo que eu não chamo bem de desmonte do Estado, é uma remontagem do Estado de forma a ter o não-Estado. Hoje nós estamos vivendo, entre aspas,
um upgrade do ultraliberalismo, do neoliberalismo, que é um ultraliberalismo que, em resumo, é o Estado nenhum. Não é mais o Estado mínimo, é o Estado nenhum, nas dimensões de prestador de serviço, de garantidor da justiça e da paz social, etc, etc. Então, tudo isso começou a partir, por exemplo, da reforma administrativa, perdão, da reforma trabalhista. Ali começou-se a desmontar toda a estrutura do emprego, toda a estrutura da renda. Depois vieram outras reformas, por exemplo, a da Previdência, que agudizou muito essa questão da falta de renda e, sobretudo, da falta de perspectiva de vida digna no futuro. Está vindo agora uma reforma administrativa que deve ser a pá de cal no restinho de Estado que existe. Hoje, nesse cenário todo que eu disse, dantesco, a única preocupação e prioridade do governo é perseguir funcionário público, é fazer ajuste fiscal em cima de demissão de funcionário público, de congelamento de funcionário público, quando nós devíamos estar preocupados em que está fazendo o resto do mundo, que está conseguindo mitigar ou até resolver essa questão da vacina, que é uma vacina em massa que vai gerar emprego e que vai gerar renda. Não existe nenhuma possibilidade, segundo estudo os comentários e a ciência séria, não existe nenhuma possibilidade de voltarmos a ter renda se não tivermos emprego, e só teremos isso com a volta da economia, ela só volta depois da vacinação em massa. Não existe uma outra. E, nesse momento, a única preocupação do governo é essa, acabar com o resto do Estado, quando, nesse momento, nós estamos vendo a prática, a realidade, desconstruir todos os discursos da desnecessidade do Estado. Hoje, é o serviço público, são servidores públicos que estão lá na ponta, entre a morte indigna das pessoas, e as determinações, por assim dizer, no limite, é isso mesmo, da política governamental. Então, são coisas que precisam analisar, porque senão a gente vai estar tratando aqui só das consequências, e se não formos lá na raiz, lá na causa do problema de hoje, nós estaremos durante séculos e séculos discutindo essa mesma situação. Hoje é a pandemia da Covid, amanhã pode ser outra coisa. Eu quero dizer com isso que eu acho que, antes de tudo, antes de discutir especificamente a falta de vacina, a falta de renda, a falta de emprego hoje, nós temos que lembrar que esse problema tem raiz, tem nome, tem sobrenome. E tem data marcada para se resolver definitivamente o problema. Se nós não mudarmos o perfil do Congresso Nacional, se nós não mudarmos esse governo, ou seja, se não mudarmos esse modelo de Estado, o tamanho de Estado que está sendo proposto, está sendo imposto, nós não teremos salvação. Então, essa solução que eu vejo da vacina, emprego e renda, ela tem que ser pensada e solucionada a longo prazo. Eu acho que ela só vai ser solucionada em 2022. Essa é a verdade. É triste imaginar assim, nós vamos ficar até 2002 com essa mesma carência de vacina, emprego e renda. Mas se nós não mudarmos em 2002, nós estamos falando talvez de um século sem vacina, sem renda, sem emprego. A vacina hoje é essa, mas nós estamos num estágio tão ridiculamente precário que talvez, nesse ritmo, talvez quando o Brasil finalmente tiver vacina, as cepas desse vírus já terão mudado tanto que as vacinas disponíveis que tivermos já não combaterão os vírus de hoje. Hoje, Brasília está confirmado, Brasília tem 4 cepas diferentes. Aqui em Brasília, 4 cepas diferentes. E é por isso que está acontecendo aqui a ineficiência até mesmo dos tratamentos. Não é só a falta de leito, não só a falta de profissionais, mas é a falta de eficácia dos tratamentos em função de novas cepas. E elas só vão se revigorando, elas só vão se adaptando, inclusive as vacinas, aos tratamentos, ao ponto de chegarmos à situação terrível que, quando tivermos a vacina,
ela não terá eficácia. E a situação dramática, Pereira e todos, que hoje nós deveríamos ter 100 milhões de doses de vacina aqui hoje. E está dito que se nós tivéssemos as 100 milhões de vacina, nós não vacinaríamos porque não tem seringa suficiente para isso. E tudo isso porque nós temos no Ministério da Saúde, temos um ministro que não está lá, está declaradamente porque não entende da saúde, etc., mas porque ele é especialista em planejamento, especialista em logística. Eu fico pensando, já pensou? Um general da ativa, especialista em planejamento, especialista em logística. Se nós fôssemos para a guerra um especialista em planejamento e logística como esse. Então, nós temos, hoje, na verdade, nós estamos numa situação tão ridícula, João, que nós... pode ir fechando. Pois não. Muito obrigado. Nós estamos numa situação tão ridícula que eu não vou me deter somente nas questões específicas e pontuais do combate à falta de vacina, de emprego e renda hoje. Eu quero prepararmos e alertar, porque nós temos que preparar para a falta de vacina, falta de emprego e falta de renda para talvez uma década, se não corrigirmos fundamentalmente a questão de tirar esse governo e mudar o perfil do Congresso Nacional. Isso tem data, 2022. E tem uma condição, a tal da sine qua non, que é a revogação da emenda constitucional 95, que é a mãe de todas as maldades, a mãe de todas as reformas impostas e que nos faz chegar nessa situação hoje. Muito obrigado, desculpa me alongar no tempo. Ligando o microfone ali. Muito obrigado, João, pela sua colocação abrangente. Eu queria falar com o Flávio, que ele faz um trabalho de investigação, né? É a profissão dele. Tudo bem, isso aí. Agora, é problema econômico, filosófico, o fato de você não ter vacina, o fato do presidente da República convocar aglomeração sem máscara, isso tem alguma concepção neoliberal nisso? O fato de não liberar recursos para comprar... Não, pegar para a China, que é o principal fornecedor do vírus, de não estabelecer negociação com nenhuma empresa. Quer dizer, que lógica é essa? Que lógica neoliberal, liberal é essa? Me parece uma falta de intenção, né? Uma má vontade. Então, eu gostaria que o Flávio falasse um pouco sobre essa ação do governo, quer dizer, sobre a pandemia, né? Pegar um pouco esse outro ângulo para completar a colocação que o João fez. Bom, primeiro, agradecer, Pereira, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, cumprimentar os colegas, o Antônio Augusto, Darol, o meu presidente João Domingos, JP, que podou a barba, já estava pensando como ser sofredor público, que é como nós, já estava pensando em fazer bico de Papai Noel no final do ano, estava barbadão, já deu uma podada na grama. Sebastião, um abraço, Lineu, Kátia, nossa bendita eu fruto. Bom, essa situação da estratégia, o que eu observo é que a estratégia ou a estratégia era, né, até ontem, o máximo possível esgarçar o tecido construído pela Constituição de 88. Né? Você denegrir o máximo possível a imagem de toda a estrutura montada na Constituição de 88. Falar que Ministério Público não funciona, que Judiciário não funciona, que a polícia também, em certo ponto, tem que agir em prol do governo e não ser uma polícia de Estado, ser uma polícia de governo, e todas as demais instituições, e aí passando por Banco Central, passando por Receita Federal, a situação do COAF, toda essa estruturação, é uma estruturação que, para mim, é uma estruturação que foi feita de maneira a
esgarçar, a demonstrar, querer demonstrar que nada disso funciona, né? Sucatear, depois vender o que pode ser vendido, né? A preço de banana, né? Isso dentro das estruturas, e você depois montar uma nova constituinte ou buscar uma situação de alterar a Constituição ao bel prazer, ou até, em caso extremo, aí, tentar ver se consegue puxar as Forças Armadas Federais para o seu lado para instituir qualquer tipo de tentativa de regime de exceção. É isso que eu observo desde o início, deixando bem claro isso. E eu acho que isso está claro para várias pessoas, né? É uma estratégia de esgarçamento e venda. Quanto à situação específica das vacinas, Pereira, o que eu observo é que ela está dentro dessa construção. Ou seja, você, quando fala que não vai utilizar a vacina que é fabricada no Butantan, você não está denegrindo só a imagem de uma vacina que tem o princípio ativo chinês. Você está denegrindo a imagem dos servidores públicos do Butantan, né? Está falando que aquela vacina que existe todo um trabalho do serviço público brasileiro naquela vacina não serve, não presta, né? Então, entra nesse aspecto também, né? O que mudou de ontem para hoje, diga-se de passagem, né? De ontem para hoje, a vacina é a salvação, nós temos que buscar a vacina e vamos vacinar todos. Então, houve essa alteração de ontem para hoje, muito pelo efeito da nulidade dos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, a gente observa que era uma estratégia denegrir a imagem das vacinas e postergar a compra da vacina, falando que spray israelense funcionaria, com coisa que Israel não está vacinando a grande maioria da população dele, que cloroquina e ivermectina funcionam comprovadamente, cientificamente, inclusive as próprias empresas que fabricam falaram que elas não têm eficácia comprovada, e por aí vai. Eu acredito que é uma estratégia, foi uma estratégia de governo, uma estratégia montada para... e a vacina entrou nessa estratégia, lá atrás que eu falei, uma estratégia montada para você esgarçar e passar, por exemplo, a 186. A 186, que é a que está sendo votada nesse momento, que eu estava lá, por isso que eu fui apagar fogo e voltei, é uma emenda constitucional de reforma administrativa que utilizaram, né, o pagamento à população ou a continuidade do pagamento à população de uma quantia, diminuindo essa quantia para quem está durante a pandemia com R$600 já era difícil, então você diminui para R$200, R$250, e ainda pede como contrapartida que você aperte mais o serviço público, que você acabe mais, dê mais um passo para sucatear o serviço público, que acaba sendo mais uma pancada na população, porque o serviço público que está sendo atingido é o serviço público do executivo, ou seja, é o lixeiro, é o auxiliar de enfermagem, é o médico, enfermeiro, policial, guarda municipal, é aquele atendimento direto à população do INSS, é aquele atendimento indireto, mas que a população sempre precisa, que é a prestação nos municípios, nos estados e na União de um serviço do dia a dia. Então, ele vem falando que precisa. É urgente, não é? É emergencial. Por que não pôs uma medida provisória? Para impor logo o emergencial, o dinheiro à população? Não. Ele mete uma faca no pescoço do Congresso Nacional e fala, olha, só vai ter o auxílio emergencial se vocês passarem isso aqui contra os servidores públicos. E aí você observa esse acharque novamente sendo aprovado agora em segundo turno no Congresso Nacional, quando o ideal seria uma medida provisória. É urgente, é emergencial, né? O próprio nome está falando, uma medida provisória resolveria este problema, mas não, ele quer passar e sucatear o serviço público, como diz o
o seu ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, colocando mais uma granada no bolso do serviço público, porque ele não precisa do serviço público. Aliás, ele não precisa nem do Brasil. Assim que ele sair ministro da Economia, ele vai mudar para a Europa, para os Estados Unidos, e vai abandonar o país. Nacionalista zero. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com os banqueiros, com o próprio bolso. É essa a preocupação do senhor Paulo Guedes. A preocupação do senhor Paulo Guedes é deixar 1 trilhão e 200 bilhões dentro das instituições financeiras, dos bancos, né? E gastar só 44 milhões agora de auxílio emergencial. Agora, você vai me falar que não tem dinheiro? Não usou nem 6% desse 1 trilhão e 200 bilhões que ele deu para os bancos no início da pandemia. E vai falar que não tem dinheiro? Que precisa acharcar o servidor público que presta serviço à população? É opção de governo. A opção deste governo é: vou a cada vez mais acabar com o serviço público. Saiu uma frase agora da minha, não sei se é verdade ou não, buscaram lá atrás da reunião, de que esse ministro da Economia fez o comparativo dos policiais como um todo, né? Inclusive os policiais federais, sem querer denegrir a imagem do pessoal que trabalha com segurança privada, mas ele falou, um pessoal da segurança privada ganha R$2.000, por que um policial tem que ganhar 4? Essa é a comparação que ele faz. Ele faz isso não só na segurança pública, com coisa que o serviço de um policial é um serviço de guarda patrimonial de um shopping, né? Ele está esquecendo de ler, esqueceu de ler Hobbes, esqueceu de ler muita coisa aí, né? Quanto à estrutura do Estado, e no caso da segurança, esqueceu que o monopólio da violência é estatal, né? Para que você construa um Estado num pacto, como eu diria, num pacto social. Se você não fez esse pacto social, se ele pulou isso aí no curso dele de economia, ele tem que voltar a estudar mais um pouquinho, né? Então, Pereira, eu acredito que nós temos agora uma luta muito grande na 186, conseguimos, por conta do destaque 14 dos partidos de oposição, ontem, conseguimos retornar com o direito à promoção e progressão que eles estavam acabando, e pelo menos com um pedaço da recomposição inflacionária, até a recomposição inflacionária. Tem muitas categorias que municípios, estados e União, desde 2016, 2017, não tem sequer a recomposição inflacionária, né? E vamos encarar agora a PEC 32, que transforma carreira típica de Estado em cargo típico de Estado, ou seja, pode fracionar ainda mais o serviço público, né? Que autoriza o presidente, o governador e os prefeitos a extinguir cargos públicos por portaria, por decreto, sem nenhuma lei. Então, é outra luta que nós vamos ter que travar dentro do Congresso Nacional, com um Congresso Nacional extremamente complicado, de difícil diálogo. Tem 9 minutos, viu? Sem 1 minuto. Para terminar, eu acredito que nós, enquanto serviço público, prestação de serviço à sociedade, a gente tem a plena ciência de que nós podemos, sim, prestar um serviço muito melhor à sociedade brasileira. Mas, para isso, a gente precisa não de sucatear e de acabar com o serviço público, e sim de modernizar o serviço público brasileiro e adequar ele ao século XXI. Ninguém aqui, em sã consciência, é contra a modernização do serviço público. Mas a modernização não quer dizer, e é muito pelo contrário disso, né? Não quer dizer sucateamento, não quer dizer venda a preço de banana, e não quer dizer que nós temos que abrir mão, enquanto país, da nossa soberania. Porque quando você abre mão de petróleo, de água, de energia e de outros pontos nevrálgicos, inclusive segurança pública, que para ele deve, pela fala do ministro da Economia, deve privatizar a segurança pública também, você está abrindo mão da soberania de um país. Ele está vendendo o nosso país, nós estamos sendo neocolonizados por essa política econômica do seu Paulo Guedes. É isso. Obrigado, Pereira. Obrigado aos colegas. Qual o seu nome completo? Agora. Neu,
o Flávio falou que a gente conseguiu, com a nossa luta, com dificuldade, sem poder fazer concentração, problema da pandemia. Congelou só para mim? Não, está congelado para todos. Congelado e sem áudio também, né? O Pereira congelou. O Pereira está frozen. É uma questão séria, né? A sobrecarga de internet hoje está generalizada. Mas eu sugeri o seguinte, Lineu, enquanto o Pereira está aí congelado até ele voltar, ele já te chamou, né? Certo que ele ia fazer um preâmbulo, mas eu acho que você pode falar para não deixar os nossos assistentes aí na... Tudo bem. Ok, Dário. Dário já bastante experiente, já vai na prática, né? Cumprimentar aqui a todos que estão nessa sala, né? Pereira, coordenando este debate, Jornal Hora do Povo, e a todos que nos ouvem em um momento tão importante. Importante sempre os debates dos temas que é de interesse coletivo. Mas o momento, ele exige muito mais, é muito mais importante, porque estamos em momento crítico. E o momento em que um plano estratégico, que sempre teve, o capital sempre atuou, mas depois de 2 mandatos de Lula, e o Lula conseguir reeleger a presidente Dilma, e aí o capital analisando, né, tudo o que acontecia no Brasil, para a reeleição da presidente Dilma, o capital ajudou por trás. O plano estratégico que não é velado, eu nunca vi esse comentário, eu tenho essa análise, uma análise segura. Inclusive, ajudou isso fortalecendo, né, de que Michel Temer fosse realmente, continuasse como vice-presidente ali, mas já com todo o planejamento estratégico, porque sabia que no segundo mandato de Lula o capital conseguiria impor aquilo que era o seu plano, que ele vinha esperando um momento. O capital, ele se organiza, ele organiza de fora para dentro, nós sabemos disso, né? Então, a reeleição da Dilma já foi dentro de um plano estratégico de conseguir fazer uma virada, de implantar um sistema no Brasil, e que a gente sabia que isso estava acontecendo, mas não esperávamos que chegaríamos onde estamos hoje. Isso, de acordo com o plano deles, deu certo, porque conseguiram aprovar o impeachment da presidente Dilma. Não estou dizendo que ela era melhor, mas eles atrapalharam o governo, conseguiram confundir o governo Dilma para aprovar o impeachment e aí assumir aquele que liderava por trás de tudo isso, que é Michel Temer. Esse sim, vinha liderando esse plano estratégico. Michel Temer assume o governo dentro dessa linha, dentro desse projeto, né, de destruição do Estado, de transformar o Brasil numa colônia, que são comprometidos com forças exteriores, né, poderes capitalistas internacional, inclusive os banqueiros. E aí vem a reforma da Previdência, ele não consegue passar, porque saiu junto aquelas denúncias dele, né, das corrupção, das vergonhas que tem sido nos governos últimos nossos no Brasil, mas ele consegue aprovar uma reforma trabalhista que inicia por ali, né, uma destruição muito grande, além da precarização do trabalho, a reforma trabalhista que veio com a promessa de gerar milhares de empregos antes, né, ou seja, ela foi um grande desemprego, uma pejotização e uma grande confusão. Mas o que mais eles fizeram, o que mais o capital fez nessa reforma trabalhista foi quebrar a força do movimento sindical, foi tirar o recurso, porque é a voz que que estamos vivos, mas nós éramos muito mais fortes, né? Porque nós temos, o que nós temos aí nesse tripé da democracia, né? Os partidos políticos, a imprensa e a sociedade organizada. A sociedade organizada
vem aí no topo os sindicatos. A imprensa, na sua maioria, ela é vendida, porque a imprensa serve o capital dos governos de plantão. O sindicato serve o interesse do trabalho, o interesse social, a causa social. Então, ele conseguiu, o Temer, ele vai carregar isso para sempre, né, na sua história, de que ele conseguiu realmente sangrar, né? Sangrar aí, como se fosse hoje numa palestra que nós assistimos do presidente da Nova Central, numa reunião nossa da CSPB, eu comparo aí a luta do Temer como as vespas desmentadoras, né? Que ela vem para sugar a alma, ela vem para dominar, adormecer a sua mente. Eu comparo ele desse jeito. Aí vem, né, não vou entrar em muito tempo, porque falar muito, né, o tempo vai correndo. Mas preparou o terreno para Bolsonaro. A gente não esperava que Bolsonaro viria da forma que veio, né? Não importa que lutamos contra, mas ele se elegeu democraticamente ao presidente, e o Bolsonaro entra com a política Guedes, e aí realmente vem o desastre. Com tudo isso, fazendo o quê? Desestruturando o Estado brasileiro, desestruturando a capacidade do seu povo, porque nós estamos com uma queda, né, de salário médio, um aumento de desemprego, e muitas coisas acontecendo. Primeiro ano de Bolsonaro, ele partilhou um pouco. Daí vem, no segundo ano, vem a pandemia. Quando vem a pandemia, foi o prato cheio para ele. Porque para ele tudo isso é uma gripezinha, né? E aí ele vai, claro, na pandemia, vem um decreto de... fugiu a palavra agora, de calamidade pública, e aí tudo pode. E, na verdade, nós, né, eu me lembro, se alguém daqui tem experiência de ter vivido tempos em calamidade pública, numa situação como essa, eu acredito que ninguém. Infelizmente, nós tivemos um Congresso eleito, uma maioria, né, um percentual elevado de pessoas que se elegeram através das mídias e não através de projetos, né, projetos de interesse, e vem o governo e consegue avançar a partir de uma reforma da Previdência, né, aprovada já em 2019. A reforma da Previdência ele traz um caos social, né, cheio de mentiras, com aquilo que a reforma trará de economia. São coisas absurdas, né, como que o governo consegue enganar a sociedade e, às vezes, a gente não tem tido forças ou as nossas vozes não têm chegado lá. E tudo isso que fez lá também, na Vespa Desmentadora, né, Dementadoras, ele conseguiu aprovar a PEC do limite de gasto, que é a Emenda 95. Tudo dentro de um projeto. E a Emenda 95, o que ela fez? Ela limitou a capacidade do Estado, mas ela liberou o Estado para continuar jorrando dinheiro no sistema financeiro, que é o sistema financeiro no Brasil, nosso sistema monetário de controle, é um sistema criminoso. Ele é criminoso. Porque... E eu fazendo o papel de chato aqui sobre o tempo. A imprensa não apresenta para a sociedade quanto que nós gastamos, né? Nós gastamos porque nós que produzimos para transferir bilhões, né, para o sistema bancário, para o capital especulativo. E aí ele aproveita na pandemia, aprova a lei 173, né, 2020, que já veio congelando direitos e salários dos servidores, vem agora na discussão da PEC 186, com esse engano de que é um auxílio emergencial. Na verdade, não tem nada de auxílio emergencial, porque dinheiro tem, porque o governo tem quase 5 trilhões de reais em caixa, dinheiro tem sobrando. Tá? Esses dados podem ser apresentados em outro momento, mas também já encaminhou a PEC 32, que está no bojo de todo esse projeto de destruição. Portanto, nós temos algumas vespas desmentadoras tentando sugar nossa alma, ou seja, adormecer a nossa mente,
e por isso que eu encerro aqui valorizando o debate, porque aqueles que, como nós estamos aqui debatendo, aqueles que nos ouvem, que se apercebem deste momento, não estarão adormecidos, estaremos nos despertando cada vez mais, assim como os movimentos sociais, o movimento sindical, estamos organizando para fazer um grande enfrentamento, para que nós possamos realmente encontrar um inseticida para destruir essas vespas que estão aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Lineu Mazzano. Enquanto restabelece energia lá na casa do Pereira, eu vou dar sequência aqui ao nosso debate, e agora passando a palavra para o companheiro Dário Pfeiffer, que é dirigente do Sinal, economista do Banco Central, e poderá, Dário, aí nos ajudar a compreender as implicações econômicas desse momento tão difícil que nós vivemos. O que esperar do ponto de vista da economia, das nossas vidas, do salário, da renda, nesse caos? Obrigado, Bastião. Boa tarde aí a todos, né? Velhos companheiros aí, né? João Domingos, Lineu, JP, né? Porque eu presidia lá o Sindicato dos Funcionários do Banco Central, travamos muitas batalhas, principalmente a negociação de 2015. Frisa-se, né? A última negociação que teve entre o serviço público e o governo, ou seja, o servidor público está sem reajuste de salário desde a última negociação de 2015. Tá? É bom a gente frisar isso patentemente aí à população brasileira. Já que você falou em implicações econômicas, né, eu gostaria de discordar aqui um pouco da fala do João Domingos, embora ele tenha toda a razão que a gente deve olhar as causas. Só que ele inicia a causa lá com o impedimento da Dilma. Eu acho que o impedimento da Dilma, na realidade, foi a primeira consequência. Tá? Nós estamos vendo hoje uma política desastrosa na área da saúde, muito em função do negacionismo do governo. Nós estamos vendo hoje, sentindo na pele, o que ocorre quando o governo se nega a acreditar nos fatos e na realidade. E, infelizmente, ocorreu o mesmo no final do governo Lula, em 2008, quando teve a crise mundial. Tá? O Lula negou a crise. Ele chamou aquilo de marolinha, disse que a gente ia passar batido, tá? E aquele foi o primeiro ponto que a gente entra nessa espiral descendente, né? Porque o que ocorreu? Ele nega, mas o governo dele tomou todas as medidas necessárias para a gente passar bem a crise. Tá? E isso ocorreu entre 2008 e 2010, nós conseguimos manter uma certa estabilidade, ficamos estáveis. Vamos lembrar que o governo Lula deu um pontapé no crescimento do Brasil muito grande. Tá? Quando ele recebeu o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós éramos a 12ª economia mundial, e ele entregou para Dilma como 6ª economia mundial. Tá? Nós realmente fomos muito... tivemos uma boa aventurança durante o governo Lula, graças a causas externas e acertos internos das decisões políticas, obviamente. Porém, quando a Dilma assume o governo, tá? Ela percebe que nós estamos com um problema fiscal que vai aparecer adiante, porque a gente começa a perder receita. Nós não temos mais a receita em virtude da queda de preços das commodities e também da diminuição do mercado de commodities, efeito da crise de 2008. Então, até os dois. Então, não só o preço diminuiu, a arrecadação já diminuía, mas como o montante que a gente estava vendendo também diminuiu. Tá? Ao perceber isso, ela, ao invés de tomar atitudes, tá, que a gente tentasse voltar para o crescimento, infelizmente foram tomadas medidas erráticas, a começar pela manutenção de todas aquelas decisões que foram tomadas no governo Lula para enfrentar a crise no auge. Só que a crise já tinha saído do auge.
E aí, aquela perda de receita de venda de quedas de exportação, tá? Ela piora muito mais por causa da renúncia fiscal. Ela, na tentativa de manter a economia num certo patamar, tá? Ela promove uma renúncia fiscal muito grande, com a promessa dos empresários de manter o nível de empregabilidade, que não ocorreu, tá? E a coisa começa a desgringolar. E a gente acaba culminando, né, que lá em 2016, 2016, a gente passou a ter o primeiro déficit fiscal, tá? 2015 ou 2016, agora tivemos o primeiro déficit fiscal. E quando a gente sabe, quando a gente entra num problema de política fiscal, isso não se resolve no curto prazo. Isso demora aí pelo menos meia década para conseguir resolver, se as coisas conseguirem fluírem bem. Mas tivemos ainda aí sim o advento da Lava Jato, tá? O advento da Lava Jato, junto com essa política econômica, de certa forma, desastrosa, né? Criou esse campo, né? Que permitiu aí o neoliberalismo a tomar o poder. Só que o neoliberalismo, em vez de corrigir, e aí sim, aí daí em diante, eu estou totalmente de acordo com o João Domingos, tá? Ao invés de ele corrigir o caminho, não, ele acentuou os problemas mais uma vez. Tá? Eu me lembro que na época da PEC aí do teto de gastos, eu fiz um seminário em Belo Horizonte, e me preparei para esse seminário, e eu fiz um estudo que a gente, sem o teto de gastos, tá? Mantida aquelas condições econômicas da época, em 5 anos, nós deveríamos voltar ao equilíbrio fiscal. Ou seja, saímos voltando ao equilíbrio fiscal agora, 2021, 2022, né? Nós deveríamos voltar, foi 2017, 5 anos, 2022. 2022, deveríamos voltar ao equilíbrio fiscal, tá? Sem fizesse o teto de gastos, tá? Mas decidiram-se fazer aquela economia, que é a economia da dona de casa, né? Economia que você não pode gastar mais. Isso foi feito também, em grande parte, aí devido a um outro problema. Esse problema já remete a 20 anos atrás, na época do FHC. Tá? O FHC, infelizmente, aumentou a dívida pública brasileira, que era de 30%, ao redor de 35% do PIB, para mais de 65% do PIB. O Lula fez muito bem, ele mudou o perfil da dívida. A dívida era, em grande parte, dívida externa, ele mudou o perfil para uma boa parte de dívida interna. Tá? Acabou com a dívida junto ao FMI, etc. e tal, ele mudou o perfil, mas não mudou a quantidade da dívida. Tá? O que fez que aí, tanto o governo Dilma como os subsequentes, tá, um certo estrangulamento na questão de você emitir mais dívida. Tá? Porque a gente é dependente do capital externo, infelizmente, se você começa a ter um desequilíbrio muito grande na dívida, o capital externo começa a ir embora. São outras consequências. Tá? Então, veio essa história da política do teto de gastos para tentar mostrar ao mercado, na verdade, foi só para mostrar ao mercado que nós íamos ter uma certa responsabilidade, que essa responsabilidade, em tese, sempre existiu. Tá? E aí sim, aí nós perdemos completamente a chance de fazer investimentos, de fazer qualquer uma política que tirasse a gente a curto prazo da dívida. Tá? Da dívida, não. Dessa política fiscal, política fiscal deficitária. Tá? Que agora não vai ser em 2022, vai ser muito além disso. Nós vamos conseguir, ainda mais porque a pandemia veio e azucrinou todo o terreno. Tá? Então, eu boto as causas aí. Tá? Só queria fazer esse debate aí em função da visão que o João Domingos colocou. Agora, daqui para frente, né, nós não temos boas visões a curto prazo. Né? A negação da pandemia fez com que o governo não tomasse atitudes em tempo hábil. E, por incrível que pareça, isso não danifica só a saúde, isso danifica a economia também. O simples fato de nós não estar conseguindo vacinar a população significa que vamos demorar mais tempo para voltar à normalidade econômica. Tá? Por quê? Porque, segundo os grandes especialistas, nós temos que fazer distanciamento social, não pode ter aglomeração, etc. e tal, e isso dificulta a normalidade econômica, sendo que o mundo inteiro também entrou nessa onda. Então, o mercado externo também diminuiu, tudo
tudo vai ajudando nessa espiral descendente. Só que nós, pior ainda, né? Porque nós negamos que iria ocorrer um problema. E entramos, pior, né? Numa disputa interna aqui entre governadores e presidente, etc. e tal, que só vai arrastar. Tá? E várias medidas erradas porque o governo não assumiu o que deveria assumir, deixou o Congresso, em grande parte, assumir. Hoje nós estamos lutando aí para ter auxílio emergencial, para até voltar o auxílio emergencial a R$600. Eu sinto dizer, tá? O auxílio de R$600, ele é irreal, ele é muito alto, tá? Porque não tem cabimento você colocar um auxílio emergencial, tá? Emergencial, que tenha aumentado a renda das famílias. Tá? Nós aumentamos em 16% a renda das famílias pré-auxílio emergencial e pós. Ou seja, o auxílio emergencial foi mal elaborado, foi mal calculado e ainda por cima. Teve-se uma expectativa, não sei de onde veio, que a pandemia ia durar 4, 5 meses. Tá? Nós estamos aí há 1 ano e com problemas fiscais graves, tá? Que precisamos tomar soluções. Infelizmente, as soluções que eles sempre enxergam é tentar diminuir a folha de pagamento, é tentar diminuir ou utilizar o gasto que eles fazem com o serviço público. Ou seja, vai ainda piorar o serviço público, vai deixar a população que já está sofrendo com problema de desempregos mais carente ainda de melhores soluções. Tá? Com o auxílio emergencial, que agora sim é pífio. Se for esse de R$250, R$300, isso é pífio, isso é aquém. 600 era alto, 300 é pouco. Eu sempre achei que era ao redor de R$450, R$500, aí é um número efetivo, tá? Um bom número. Mas, enfim, só para concluir, nessa questão que eu queria falar uma coisinha sobre as questões, mudando um pouquinho de assunto, mas as questões das vacinas, tá? Agora foi aprovado aí que prefeitos e governadores podem comprar vacinas e vacinar. Isso está me preocupando muito do ponto de vista do controle da vacinação, não da vacinação em si, mas do controle dela. O que os prefeitos vão fazer para controlar? O Sistema Nacional de Imunização já está meio, né? Vamos lembrar que no mês que vem começa, ou deve começar, a vacinação contra a gripe. Tá? Então, nós vamos ter 2 campanhas de vacinação concomitantes. Tá? E nós vimos o que aconteceu numa cidade do interior do Rio de Janeiro semana passada, quando o prefeito resolveu anunciar vacinação em massa sem ter vacina. Tá? Se ele comprar a vacina, ele vai controlar quem é que tomou a primeira dose, quem é que tomou a segunda dose, né? Sendo que foi gente de municípios até diferentes ir lá tomar vacina. Então, isso me preocupa do ponto de vista do controle. O governo federal precisava assumir a sua responsabilidade, assumir o controle disso. E, infelizmente, parece que isso não vai ocorrer e nós vamos sofrer todo esse ano. E sofrendo todo esse ano, a recuperação econômica vai ficar adiada aí mais um bom tempo. Muito obrigado. Obrigado, Daro. E nessa crise econômica, social, sanitária que vivemos, não há a menor dúvida, e as pesquisas apontam, que o grupo mais afetado é o grupo das mulheres, especialmente as mulheres negras. O sofrimento, a perda de renda, as implicações do trabalho em home office. E aí nós temos a nossa companheira Kátia Rodrigues, que é da coordenação da Frente Paulista de Defesa dos Serviços Públicos, que acompanha essa realidade. O que você tem a dizer, a esclarecer para a sociedade e as pessoas que nos acompanham sobre essa questão das mulheres e o serviço público em especial? O que pode ser feito? Catita. Bem, boa tarde a todos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ao companheiro Pereira, Tião, que fez esse grande convite para a Hora do Povo, e é uma grande honra para mim aqui estar representando as mulheres com tantos pares ilustres na semana do Dia Internacional da Mulher. Então, para mim é muito gratificante ter esse espaço para poder falar sobre as questões das mulheres.
porque as mulheres, infelizmente, nós só conquistamos os nossos espaços com muita luta, não é? E nós precisamos ocupar esse espaço, porque nós precisamos ter voz e vez, né? Como o Tião mesmo mencionou, realmente, nesse momento, eu estou à frente do Comitê de Mulheres da Frente Paulista, aqui em defesa do serviço público, e estou à pasta também da nossa Confederação de Servidores Públicos, da FESP-ESP, do CISPESP, com muita honra pela nova Central São Paulo, e para mim é muito gratificante fazer esse trabalho, porque trabalhar com mulheres é gratificante. Infelizmente, nós temos dados que são muito tristes nesse país. Com essa questão da pandemia, a sobrecarga emocional e a sobrecarga social ficou muito mais acentuada para as mulheres, né? As mulheres, ela tem aquela coisa do cuidar, aquela do agregar, e as mulheres ficaram em casa, muitas delas ficaram em casa, né? E o que aconteceu com essas mulheres que ficaram em casa? O estresse de seus pares sobrecarregaram essas mulheres, levando elas à depressão. E um dado que nós talvez não está no tema, que é vacina, emprego e renda, mas eu não posso deixar de dizer aqui, é sobre a questão da violência. A violência das mulheres nesse período de pandemia ficou estrondosa, alarmante. Atualmente, no Brasil, nós temos 91,7% apenas de delegacias de mulheres, né? Em todos os estados. Em São Paulo, nós só temos 133 delegacias de mulheres, sendo que 5 são 24 horas. E o que aconteceu com essas mulheres? Essas mulheres, muitas delas perderam o emprego, muitas delas perderam renda, essas mulheres estão em casa, muitas delas são as mulheres negras, como o próprio Sebastião disse. E o que acontece? O olhar do mercado em relação a essas mulheres. O mercado não enxerga essas mulheres. O capital não enxerga essas mulheres, porque a mulher ela tem isso da cuidadora. Então, eles não enxergam essas mulheres, né? Em 2019, para vocês terem uma ideia, 41 milhões de mulheres estavam no mercado de trabalho. 41 milhões. Em 2020, essas mulheres abaixaram para 35,5 milhões no mercado de trabalho. Sendo que 1,5 milhões dessas mulheres, elas tinham carteira assinada. E em 2020, abaixou para 1,1 milhões de mulheres com carteira assinada. Nós somos mais ou menos, hoje, uma média de 13 a 15 milhões de desempregados no país, sendo que a maioria dessas pessoas são mulheres e mulheres negras. E por quê? Porque nós, mulheres, somos 52% da população desse país. Então, isso faz a diferença no voto, na renda, no emprego, porque as mulheres são arrimos de família, muitas são. Eu sou uma dessas, que sou arrimos de família e que cuido do meu lar. Então, nós precisamos fazer um reflexo de tudo isso. Eu sou funcionária pública, com muito orgulho, há 23 anos na área da saúde. Muitas companheiras entraram em depressão, assim pelo que os companheiros disseram aqui, em relação à questão da vacina, a questão dos seus pares, a questão da saúde familiar, e as pessoas adoeceram por sermos linhas de frente. E o governo não chega a ver nós como seres humanos, nós apenas somos estatística, apenas nós somos números. Então, isso é uma realidade muito difícil, muito triste, não só para nós que somos da saúde, mas as companheiras e companheiros da educação, da segurança e outras áreas também, que está muito difícil, né? Precisamos lutar, eu tenho um olhar hoje que eu debato muito com minhas companheiras no Fórum Nacional das Trabalhadoras das Centrais, no Conselho Feminino, no qual eu faço parte também, sobre a questão das mulheres na política. Nós precisamos, sim, ter mais mulheres na política e nós precisamos desse apoio dos companheiros também. Eu ouvi em alguma das reuniões que é muito difícil um dirigente sindical votar em outro dirigente sindical, um companheiro votar em outro companheiro. Nós temos que quebrar isso.
Nós precisamos trazer esses companheiros para a luta e para fazer essa política e trazer as políticas públicas à tona. Precisamos trazer as mulheres. Deixar de sermos apenas os 30% de cota. Isso não existe. Nós precisamos fazer a diferença. Aqui em São Paulo houve uma revolução na Câmara Municipal. Bancadas femininas se elegeram com 4, 5 companheiras de alguns partidos políticos, e isso fez uma diferença enorme, né? Nós sabemos assim que hoje no país nós temos ainda a questão da homofobia, da xenofobia, temos o problema seríssimo do racismo, inclusive o racismo institucional existe, infelizmente. Nós, do serviço público, muitas vezes não temos aquilo que muitos dizem que não podemos ser mandados embora, mas espera lá, nós não somos mandadas embora, mas nós podemos, sim, ser colocadas de lado. Tem muitas questões aí, né? Então, eu acredito, assim, que nós precisamos lutar, nós mulheres, aquelas que estão me ouvindo, nós precisamos lutar muito, muito pelos nossos espaços. Precisamos, sim, fazer a diferença nos espaços de poder. Precisamos lutar por mais creches, por mais escolas. Precisamos lutar por exames básicos, como mamografia, uma simples mamografia. Nós fazemos uma campanha de mamografia uma vez ao ano e depois ninguém mais consegue fazer mamografia em postos de saúde. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Não é? Então, nós precisamos, sim, lutar por esse tipo de política, sim, não só nos municípios, mas nos estados. E eu acredito, sim, que, conjuntamente com todos esses companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, 2022 está aí. Nós temos uma bandeira forte, que são as bandeiras das centrais, as bandeiras sindicais, as bandeiras dos movimentos sociais. Nós temos os movimentos feministas, os movimentos negros, LGBTs. Nós precisamos nos unir. E se nós não nos unirmos neste momento, 2022 será como em 2018, em 2016 e por aí afora. Nós precisamos lutar por políticas, nós precisamos ocupar os nossos espaços, nós precisamos ter vozes, e eu acredito que a vacina só virá com o empenho das entidades, porque o governo federal, ele realmente não se importa muito, ele se importa em reeleição. E ele só abriu os olhos, como muitos companheiros aqui falaram, pela volta do Lula. A volta do Lula realmente mudou o cenário político, ainda vai mexer muito com o cenário político desse país, e nós precisamos aproveitar essa deixa para lutar junto e ter uma discussão de classe, quem somos nós e aonde nós estamos. Então, eu gostaria de deixar o meu abraço caloroso a todos vocês. Obrigada pela oportunidade ao meu presidente João Domingues, meu presidente Lineu, e a todos os companheiros que estão aqui, e um forte abraço a todas essas mulheres desse Brasil pela nossa semana, pelo nosso mês do Dia Internacional da Mulher, conquistado com muita luta. Obrigada. Pereira está de volta. Toca aí, caiu a internet. Toca aí, eu vou pegando o bonde andando. Perfeito. Muito obrigado. O próximo agora é o nosso companheiro JP, da Fazubra. Ele deu uma saída? JP deu uma saída. Não? Nós passamos... Ele ficou com medo que você ia chamar ele e fugiu. Então, o meu amigo Sebastião, eu acho que nós todos gostaríamos de ouvi-lo muito, é um dos companheiros com maior história entre nós aqui, e eu, particularmente, gostaria de ouvir muito sobre as saídas, os caminhos que nós temos, a luz no fim do túnel, por onde segue essa esperança, né? Então, se o companheiro pudesse nos contemplar com alguma coisa, e além das coisas que ele acha necessário colocar, mas vemos como seguir em frente. Bom, boa tarde, Pereira. Queria primeiro agradecer aí a Hora do Povo, ao convite, a todos os companheiros aí presentes hoje,
e saudando a Kátia, saudar os demais companheiros aí presentes nesse debate, importante debate, num momento muito complexo e muito triste da nação, né? Onde nós somamos mais de 270 mil mortes, mais de 2.200 mortes diárias. Eu, como o Pereira falou, não sou gaúcho, Pereira, sou um carioca, mas eu já tenho o green card, já estou há 12 anos no Rio Grande do Sul, então já ganhei o green card, já estou quase considerado um gaúcho, mas é para os gaúchos não ficarem bravos, sou um cariúcho. Vivemos um momento muito triste e com total desgoverno, um governo que não governa, que utiliza a maior tragédia sanitária do século para tripudiar em cima do povo, tripudiar em cima das mortes, tripudiar em cima da necessidade de sobrevivência do povo. E, em cima disso, ele traz algumas pseudo-alternativas e utiliza de forma cruel o momento que o povo brasileiro está vivendo para aprovar ou tentar aprovar a PEC 186, a PEC 32, dando continuidade a um processo que não começou agora. O Dário colocou bem, outros companheiros, e o João também colocou, o João Domingos, que muito me honra estar participando também no debate com o João, colocaram bem. Isso não começou agora, a gente começou lá com a emenda constitucional 95 e vem vindo. A contra-reforma trabalhista previdenciária, que acabou com os direitos dos trabalhadores. Então, isso vem começando numa onda liberal e que é preciso e necessário, mais do que nunca, a união dos trabalhadores e dos sindicatos para que a gente possa, mais uma vez, como sempre, sendo o motor da história, como já falou lá atrás Marx e Engels, nós somos o motor da história para conseguir alterar esse processo, que é um processo extremamente nefasto. E essa lógica que começa aí com a PEC 186, que foi bem colocado pelo Flávio também, que ataca. Eu digo que a PEC 186 e a PEC 32, eu faço uma analogia ao cavalo de Troia. Eles entram com a PEC no momento da desgraça do povo brasileiro para alterar a essência da Constituição brasileira. Na PEC 186, eles alteram o artigo 6º da Constituição e mexem em todo o preâmbulo da Constituição Nacional, que é a Constituição Cidadã, vinculando os direitos sociais ao equilíbrio fiscal. Então, financiarizando a vida do povo brasileiro. É isso que está em jogo na PEC 186 e PEC 32. Que eles fazem uma narrativa que a imprensa tradicional não se aproveita dela, por isso é importante a gente ter um espaço desse na Hora do Povo, que também me honra bastante. No meu sindicato, nós somos signatários da Hora do Povo, que faz a verdadeira imprensa, que mostra a verdade do povo brasileiro e as contradições que estão postas aí. Então, essa política que se constrói, não só de agora, lá no governo Fernando Henrique, quando se apresenta uma falsa lógica da austeridade fiscal, né? A gente trabalha com uma lei de responsabilidade fiscal que foi aprovada, uma falsa racionalidade econômica, se naturaliza isso, achando que os governos têm que ter naturalmente superávites, fazendo uma lógica de mercado, que vem agora a culminar com a PEC 186. A PEC 186, nada mais do que isso, ela transforma o Estado em letras garrafais, o Estado passa a ser subsidiário. O que é um Estado subsidiário? O Estado passa a ser, ele vai cumprir aquilo que a iniciativa privada não conseguiu cumprir. Então, ele bota a lógica de mercado dentro do serviço público, acaba com o Estado Nacional. Então, esses lesa-pátria que estão no governo, Guedes, Bolsonaro e toda a sua trupe, eles estão acabando com a Constituição Cidadã, com o preâmbulo e tudo que está colocado na Constituição Cidadã, entregando os direitos sociais nessa lógica de mercado. Então, a apresentação que foi feita na PEC 186, que os companheiros podem ter acompanhado, ali acompanharam, e na PEC 32, quando eles começaram, utilizaram dados falaciosos, trabalham com informações equivocadas, dizendo tem muito servidor público. Aonde? O Brasil tem 12% de servidor público. Outros países desenvolvidos têm muito mais, chega a ter 28%. A média dos países da OCDE é 21% de servidores públicos. Utiliza dados da austeridade falaciosos, que foi bem colocado aí pelo Linneu, que dizendo nós extrapolamos o gasto, mas eles utilizam
os gastos primários, eles não entram com o gasto do amortecimento e do juros da dívida pública. Isso não entra na conta quando se trabalha esses números para se apresentar e se tentar vender uma lógica de destruição do Estado Nacional. É isso que está posto na PEC 186 e na PEC 32. Então, como soluções, é difícil até, Pereira, a gente começa a analisar esse cenário. Eu vejo um pouco que nem o João, que acho que o primeiro ponto para a gente conseguir fazer essa virada é ter a consciência dessa lógica mercantilista desse Estado, o capitalista rentístico que a gente está jogado. Nós estamos jogados nisso aí. Nós estamos jogados nessa situação que não começou agora e precisamos dar a virada. E a virada, ela deve se fazer, sem sombra de dúvida, com os trabalhadores, com os sindicatos e os trabalhadores cumprindo o seu papel de destaque para a gente fazer essa virada, fugindo de uma lógica que muitas vezes acontece. A gente vai fazer a defesa contra a reforma administrativa. Não estamos contra a reforma administrativa, que não é uma reforma administrativa, porque ela não reforma nada, ela acaba com a administração pública. Então, não é uma reforma. Então, já no conceito já começa errado. Em defesa do servidor público. Não. Trabalhadores univos. Não, sem a divisão público-privado, trabalhador do campo ou da cidade. Os trabalhadores têm que estar unidos no que efetivamente está sendo colocado nesse momento. E é isso que tem que ficar claro. O que está sendo colocado é acabar com a Constituição Nacional. Constituição essa que os deputados aí acham que têm o direito de alterar a Constituição a qualquer momento. Não, eles são governados pela Constituição. A Constituição cidadã governa esses que estão lá na Câmara dos Deputados ou no Senado. E isso tem que ficar claro para a sociedade, para os trabalhadores. Não há possibilidade de alterar como eles acham que possam alterar, mexendo, inclusive, em alterações pétreas da Constituição, que é a construção, através da Assembleia Constituinte, que a gente conseguiu ter uma Constituição Federal que reconheça os direitos sociais. É isso que está acabando com a 186 e com a PEC 32, utilizando um momento. Essa é a crueldade que eu enfatizo, os companheiros, que é a crueldade desse governo. Além de tripudiar das mortes, ser negacionista e outros adjetivos mais que a gente possa dar, acho que o JP falou outro aí do presidente, da inabilidade do presidente para qualquer ação, mas mais do que isso, eles estão destruindo o Estado Nacional. Então, são os verdadeiros lesa-pátria que defendem, em alguns momentos, a bandeira nacional, mas estão entregando tudo do país. E essas PECs que estão aí é a gota d'água para se acabar com o Estado e se alterar o artigo 6º, que, em última instância, é o que eles estão fazendo, com uma roupagem de falar, vão mexer no serviço público. Em essência, eles querem acabar, vincular os direitos sociais ao equilíbrio fiscal. Então, financiarizar a vida do povo brasileiro. Então, alternativas para nesse momento emergencial, de se fazer um auxílio emergencial, de se trabalhar, existe, sem precisar entrar nessa lógica financeira. O próprio Linneu colocou bem, nós temos 5 trilhões para serem investidos aí, dados da auditoria da dívida cidadã e outros dados. 1 trilhão e 1,3 trilhões da Bolsa Banqueiro, que é o pagamento do fluxo de caixa dos bancos. Os bancos não gastam, não emprestam, e o Banco Central paga a Bolsa Banqueiro, que daí deixa 1,3 trilhões para isso. Nós, no ano de 2020, temos 50 bilhões na balança comercial de superávit. Então, temos reserva internacionais de 1,8 trilhões. Então, alternativa para pagar para o povo tem. Só que eles querem, aproveitando a pandemia, para tripudiar e entregar ao Estado Nacional. Então, é importante que a gente tenha isso como trabalhadores unidos para que a gente possa, a cada momento, oportunidade como essa do Jornal Hora do Povo, dialogar com os trabalhadores unidos, a gente realmente colocar o país nos trilhos corretos. Que, sem sombra de dúvida, isso precisa ser feito, se não antes de 2022, em 2022 precisa ser terminado o que está sendo colocado aí, que não começou agora, veio com uma crueldade maior, mas é importante que a gente tenha esse horizonte para 2022. Alternativas, Pereira, algumas existem.
mas eu acho que a principal que eu vejo nesse momento, eu não vejo como um momento trágico, triste, mas eu costumo olhar como de revolucionários para frente e achando que há a possibilidade de momentos de contradição, há a possibilidade total da gente superar esse momento que a gente está vivendo. Então, que os trabalhadores, em momentos como esse, a gente possa aumentar e ter outros momentos para estar nos encontrando e dialogando com os trabalhadores de forma geral, porque nessa lógica capitalista e nessa subjetividade que a gente está vivendo, como bem colocou a Cátia também, nós temos 15 milhões de desempregados. Então, nós, sindicatos, temos que também buscar dialogar com esses que estão precarizados, terceirizados, para que a gente possa efetivamente unir os trabalhadores para dar resposta ao momento mais grave que a nação vem vivendo. Nós estamos... O JP já falou? JP, vamos dar a palavra, com a sua experiência política, sua clareza, procurar ver que caminhos que nós temos. Você vê que os americanos colocaram mais 2 trilhões para combater a pandemia. Os ingleses estão pagando 80% dos salários para poder evitar a demissão. Então, existem outras formas... Pereira, 2 trilhões de dólares, né? 2 trilhões de dólares. Já tinham, o próprio Trump já tinha passado 2 trilhões de dólares. E agora mais 2 trilhões, que são quase 6 trilhões de reais. Quer dizer, isso aí não é com o dinheiro que tem, é rodando a máquina, porque quando a economia está paralisada, se você amplia a base monetária, você não cria inflação, né? Então, caminhos existem, soluções existem. E se a gente não encontrar soluções agora, você vê que a primeira fase da pandemia, eles queriam dar 200, nós conseguimos 600. Eles pagaram, municípios e estados conseguiram equilibrar a conta de municípios e estados, contra emprego e renda, foram 32 bilhões que foram passados. Então, várias coisas eles não queriam dar, nós conseguimos. Então, o caminho agora, imediatamente, para que a gente chegue em 22 com o mínimo de força, porque se a gente só apanhar agora, vai chegar em 22 e não vai ter nem o rabo da rabiola para poder aguentar a eleição. Vai lá, João. Tá certo, Pereira. Eu queria ver se meu som está tranquilo, porque eu estou com dificuldade de ouvir alguns companheiros e companheiras aí. Bem, eu acho que o tema, primeiramente, vocês estão me ouvindo, né? Tranquilo. Acho que, primeiramente, Pereira, eu acho que agradecer a Hora do Povo, um jornal tão conceituado e que tem a cara do povo, né? É um tradicional jornal que começou em São Paulo, hoje atua em todo o território nacional. E eu queria agradecer o convite. Eu sou da direção nacional da Fazubra, mas também sou secretário do Serviço Público da CTB, e por ter muito mais espaço de liderança dentro da central, eu queria fazer essa abordagem, que vai pegar um pouco pela questão da educação, sim, mas pegando também um aspecto da questão da saúde, que é o tema que vocês sugeriram: vacina, emprego e renda. Eu vou pelo contrário. Renda não existe mais no país. Nós já terminamos há muitos anos. Eu lembro até uma brincadeira, Dário me lembrou, né, Dário? Uma das vezes que nós falávamos que sempre um movimento sindical, nós tínhamos um consenso. A política econômica é errada, a política econômica é errada. E nós sempre fizemos. Quando eu comecei a ficar amigo de Dário numa plenária da área central, nós falamos, então é o seguinte: em nome da política, isso aqui era do governo Lula, equivocada do governo Lula da política econômica. Aí o Dário olhou para a cara e falou: JP, mas nós concordamos, nós do Banco Central achamos que não é. A minha categoria pode ser que não. A minha categoria acha que está correta a política econômica. Eu falei, fudeu. Aí nós tínhamos que inventar uma outra engenharia para dizer qual era a melhor proposta para o movimento sindical. JP, tenta desligar a imagem para o som ficar melhor. Ah, tá. Pode ser. É por isso que eu estou falando. Pero agora... Então, aí a partir desse momento, eu comecei a tentar pensar o que seria importante para o movimento sindical. A política econômica hoje de arroxo, que vem desde a questão crescente da dívida pública, né,
que a companheira Fatorelli fala tão brilhantemente, a gente vem com essas nuances, o tempo todo questionando. Por que nós temos isso? Nós fizemos essa dívida? Nós temos que pagar e ficar subserviente a isso? Por quê? Então, é um questionamento que a gente deveria falar. Então, a renda passa pelo pressuposto que na PILOA, que está hoje no Congresso Nacional, que não se votou ainda, está estabelecido mais de 50%, 51, alguma coisa, de reserva para pagar a renda dívida. Isso consegue gerar renda? Consegue desenvolvimento do país? Com a subserviência que o Brasil tem ao capital estrangeiro? Não sei, eu sou sindicalista, mas eu acho que o país nenhum consegue desenvolver usando todo o seu patrimônio, toda a sua arrecadação para pagar infinita vezes só ajuda de externo. Então não terá renda. A outra questão é o seguinte: para ter renda tem que ter emprego. E se não tem emprego, você tem que ter auxílio. É a lógica. É a lógica que nós temos que ter. Se não tem geração política e desenvolvimento do país com geração de emprego e renda, nós não temos um país que motive isso. Nós não temos elementos para falar e impulsionar esse país. E não tem projeto. Não tem projeto. Cadê o projeto desse governo para desenvolvimento e geração de emprego e renda? O que aconteceu, João Domingos? Fizeram a reforma trabalhista, né, Pereira? Fizeram a reforma trabalhista, qual que era o slogan? Aumentar o emprego. Vou fazer isso, não vem, não. Vou ficar no piano também, porque eu sou servidor público há 39 anos. A primeira bobagem que foi feita foi no governo Lula em 2003. Vou fazer a reforma da Previdência, porque senão o país quebra e nós temos que gerar emprego. Não foi tão ruim, eu preferia muito mais no governo Lula. Mas a primeira idiotice que aconteceu nesse país foi em 2003, quando fez a reforma, que pegou nossos servidores públicos. Eu já fui atingido lá. Imagina, eu estou com 39 anos de serviço público e vou ter que ficar mais 13 anos. Com essa cara de idoso, eu quero fazer essa barba branca assim, mas eu tenho 52 anos. São mais 13 anos para votar. Obrigado, Bolsonaro, por me ferrar. Todas as pessoas pobres que começaram a iniciar o trabalho cedo para ajudar sua família, seus pais, estão sofrendo nesse país. Vai trabalhar até morrer. Você está olhando para uma pessoa que vai trabalhar com 39 anos de registro pela Universidade Estadual de Campinas e vai trabalhar mais 13. É isso o nosso país. Tem condição de gerar emprego, tem condição de desenvolver, porque um companheiro aposentado geraria um outro emprego para outra pessoa, para ocupar o posto das pessoas que já contribuíram para lá. Estou novo? Sim, nós podemos fazer outras atividades. Eu não vou morrer, eu não pretendo morrer. Mas pelo jeito que nós estamos com um país genocida, um genocida que está à frente, com certeza, eles querem tirar todos vocês dessa tela. A política hoje apresentada é para tirar vocês da tela, é para excluir essa parcela. E digo mais, eu não tenho os dados aqui, mas já vi algumas coisas, acho que o companheiro Tião deve ter, que é o seguinte: o que já morreu de aposentado pensionista com Covid, nas próximas tempos já virá já economizaram quase 100 bilhões. O companheiro está falando, eu fiquei assustado, mas é isso, o Covid é um bom negócio para os negacionistas. Está morrendo os idosos aposentados, companheiro. Nossos pais, nossos avós estão indo, e eles estão ganhando. Eles acham bom isso. É por isso que tem que propagandear, nós chamamos da necropolítica. A questão é, a morte está ajudando. Tem outra coisa aí para entrar na questão, porque o tempo é curto e exíguo, é a questão da vacina. Por que nós estamos passando por tudo isso? As pessoas negam até os e-mails em Amazonas que chegaram. Olha, vai acabar o oxigênio. Ah, não chegou nada, não. Chegou, não chegou, porque a pessoa que está lá, que é um logístico, não é médico, não é doutor, não é nada, e está lá plantado e dizendo que quando o patrão manda, ele obedece. É um imbecil de um general. Eu não sei como é que os generais do Brasil, acho que o Brasil é o único local onde tem um imbecil de um general é subserviente a um capitão. Um capitão imbecil, né? Porque o capitão imbecil não era capitão, ele era uma patente muito menor. Então é o seguinte: generais, acorda, general não abaixa a cabeça para imbecil de capitão. Pronto, acabou. É assim que tem que falar. É isso, companheiras. E aí não vai ter vacina. Sabe por que não vai ter vacina? Porque esse negacionismo em junho e agosto não estava no debate para as vacinas. Hoje, se tivesse feito
todos os nossos negócios, nossos pedidos e aceitado o consórcio internacional, nós teríamos em nosso país nada mais, nada menos do que mais de 100 milhões de vacina. Já teria chegado em dezembro. Nós já teríamos poupado vidas. É por isso que nós chamamos ele de genocida, porque ele se negou simplesmente a comprar a vacina. E agora, num desespero, quem foi que falou, o companheiro, foi passear lá no Israel, e aí teve que passar vergonha por ter que botar máscara, porque lá não é a República dos Bananas, que é aqui, que não tem autoridade, tem policial, cadê meu camarada Flávio Werneck? Mas lá tem policiais que vai falar, se não botar máscara, vai preso e volta para o seu país. Voltaram com as máscaras e não sem nem spray nenhum, porque está em experimento. Dentro da nossa universidade, eu sou da universidade, né? Nós estamos fazendo experiências e foi negado para a gente fazer desenvolvimento da vacina e teste a cerca de 360 milhões para nossas pesquisas. O Brasil tem hoje capacidade de fazer sua geração de vacina, de a sua própria vacina pelas nossas universidades. Nós temos universidade com excelência, tanto é que no mundo nós fomos o primeiro para quebrar o genoma. Por que nós não saímos aqui, Pereira? Eu acho que a Hora do Povo, o Jornal do Povo, deveria sair com a manchete aqui para quebra de patentes. Nós temos condição. Isso é um problema, entendeu? De pandemia. E os países pobres não têm condições. Se nós nos imunizar todo mundo, se nós não quebrarmos a patente, não haverá, entendeu? Subsídio, não haverá país, nós vamos estar mais afundados ainda. Tive numa audiência ontem, numa live internacional, e eu fiz a seguinte palavra: vocês me desculpam pelo país que nós estamos vivendo, mas hoje nós somos uma ameaça para o mundo, porque toda a América do Sul, ela está fragilizada e nós podemos contaminar e podemos executar e terminar o mundo. A América do Sul está sob risco com o Brasil desse jeito. Eu falei, peçam ajuda para nós, porque nós estamos acuados em nossas fronteiras, com pessoas imbecis no comando, e nós podemos estar matando a população de vocês. Tomem cuidado. É isso que está acontecendo. Porque se são fronteiras, obviamente nós vamos estar convidando, levaremos para ele para essas carnificina que está no Brasil ser espalhada para toda a América. Então tem que tomar cuidado. Então essa questão, Bolsonaro sair não é o slogan, fora Bolsonaro porque é bonitinho. Não, companheiros, é porque nós queremos que o mundo viva. Nós queremos que os brasileiros vivam, é questão de sobrevivência. Eu só não sei como é que pode ter deputados, e aí eu vou falar o nome do problema, esse imbecil de São Paulo, o tal de Kim, um moleque desatrevido, ontem na live para a defesa dele, sabe o que ele disse? Que 70 mil dólares, isso vai para você, que é servidor, você e os companheiros que são servidor público federal. Servidor público federal, 70% recebe mais de 10 mil reais. Eu falei, um imbecil, não sabe, um deputado federal que não sabe que 10% apenas dos servidores federais corresponde ao total dos servidores públicos. E a maior contingente, inclusive terceirizado, é municipal. Está aí nosso João Domingo, meu presidente, que sabe disso. As pessoas, os deputados federais, que estão aliados a essa política negacionista e genocida, simplesmente não sabem os dados, não conhecem o país. E nós, servidores públicos, Pereira, muito obrigado pelo convite novamente, nós salvamos vidas. Nós aqui estamos à frente dessa questão e nós salvamos vida. Hoje você negar qualquer coisa ou tirar de serviço público alguma coisa, você está tirando vida. Tanto é que eu aproveito e convido todos vocês para o dia 23. Alguns companheiros aqui já estão na mesa, mas todos vocês estão convidados. Pode fazer a fala na nossa plenária da CTB. Será no dia 23 de março, a partir das 14 horas. E o tema é: água e serviço público salvam vidas, porque em alusão ao dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Felicidade, foi muito bom para falar com vocês, companheiros. E, Catita, você está ilustrando, e você não só representa a força da mulher paulista na frente dos servidores públicos, mas todos esses grupos, porque a mulher, ela é a maior riqueza que nós temos, fora a água, porque ela gera a vida, e quem gera a vida tem que ter todo o prazer. Eu respondo com uma pessoa que falou uma vez para mim: quem sempre amou sua mãe sabe ser um bom homem. Eu estou tentando, eu tenho muito a aprender, mas as mulheres podem me ensinar muito mais. Muito obrigado, Pereira. Força aí, camarada. Tamo junto. Obrigado. Hora do Povo agradece. Nós vamos ter as conclusões finais. É importante, nesse momento, a Hora do Povo, junto com as lideranças de servidores públicos, nós prestarmos uma homenagem em contraponto
a esse governo que está aí matando o nosso povo, aos servidores públicos, que nunca foram tão exigidos e que estão se dedicando da saúde, da educação, das mais diversas áreas, da segurança pública, se expondo para defender a população. Se não fosse ele, a nossa situação era muito pior. Nosso PIB caiu 4,1%, mas graças à luta, graças a ter melhorado a situação, ter conseguido um aumento emergencial maior, a gente conseguiu evitar que fosse 10, 12, e conseguir evitar que o desemprego fosse pior ainda. Então, a luta continua, estamos resistindo do jeito que for possível. Gostaria das considerações finais, que o João começasse por essas considerações, 1 minuto para cada um, e agradecer mais uma vez a presença, a participação de vocês. Muito obrigado. Deram uma grande contribuição à luta do nosso povo, à informação, ao nosso jornal. Vamos lá, João. Pois não, obrigado. Eu terminaria dizendo assim, voltando ao tema do programa, que é vacina, emprego e renda. Quando você tem um objetivo, você nunca vai alcançá-lo se você estiver andando para trás, correto? E é o que nós estamos assistindo aqui e entendendo por que esse governo é um governo ilusionista para fazer que todos eles entendam que o objetivo dele é na frente. Não. O objetivo desse governo é o retrocesso. Porque governos como esse não têm lugar no mundo civilizado, e por isso que nós estamos retrocedendo nos ganhos civilizatórios do mundo. Ele não tem lugar no mundo democrático, por isso que nós estamos retrocedendo na democracia. Ele não tem lugar no mundo humanizado, por isso que ele está retrocedendo da barbárie. Ele não tem lugar num governo de qualidade, e é por isso que esse governo, o que representa realmente esse governo, são os ministros da Saúde, o ministro das Relações Exteriores, a ministra da Mulher e tal, a Damares. Essa é a cara do governo. Essa não é a cara do futuro, é a cara do passado. Então, nós não temos outra saída, continuando falando de vacina, emprego e renda, e vacina que é um tanto simbólico, não estou falando apenas dessa vacina da Covid, é do que representa o cuidado do povo, o cuidado não só com a saúde, mas com o bem-estar do povo. Portanto, vacina que é um tanto simbólico nesse conceito, nós não temos saída a não ser dar um cavalo de pau no Brasil, voltar a andar para frente. E aí vem aquela questão de que todo mundo está desiludido. Tem a luz no fim do túnel, foi dito aqui hoje. Tem linha, eu chego sim a uma luz no fim do túnel. Chama 2022. Não existe nenhuma possibilidade de nós solucionarmos problemas tão estruturantes como o cuidado do bem-estar, que no caso aqui é a vacina, o cuidado do bem-estar do povo, o emprego e a renda para manter a si mesmo e a família. Não tem outro caminho a não ser mudar radicalmente o modelo de Estado, a tentativa de impor o modelo ultraliberal, que é o que esse governo está fazendo. Não existe nenhuma alternativa. Com esse modelo de Estado, se nós colocássemos o Papa Francisco, que eu considero o maior líder social do mundo, e não estou falando nada que tem nada a ver com religião, não, o maior líder social do mundo, se colocássemos ele como presidente do Brasil, com esse modelo de governo e com esse Congresso, esse perfil de Congresso Nacional, nós estaríamos desmoralizando o maior líder social do mundo, porque esse país, desse jeito, nós estamos caminhando para a plutocracia no mais grau do que ela representa. Então é isso. Existe sim, luz no fim do túnel, que é 2022. E para nós, da Confederação dos Servidores Públicos, nós somos até um pouquinho simplistas. Nós temos uma bandeira com 2 pontos. Nós vamos votar somente para membros do Congresso Nacional e para presidente da República quem tiver comprometido com a revogação da emenda 95 e com a mudança da escandalosa, criminosa política de pagamento de juros. É isso. E aí para mim, é essa a luz do fim do túnel, e é isso a única possibilidade. Dar um cavalo de pau no sentido do futuro. João, nós temos que chegar até lá para poder cumprir essa função e chegar... Ainda tem isso. Lineu, conclui a gente, faz tuas despedidas e vê como é que a gente joga essa bola para frente. Está sem som, Lineu. Lineu, está sem som.
Liga o som. Sem som não vai, né? Eu acho que eu estou falando para todo mundo aí. É importante quem está nos ouvindo analisar que nós temos um governo que é rejeitado pelo resto do mundo. O resto do mundo rejeita a forma desse governo governar. Então, quando nós falamos um governo genocida, né, um negacionista, é porque quando se faz análise da conjuntura internacional, e a gente tem lido matérias de outras entidades, da imprensa internacional, é citado o Brasil, é citado o Bolsonaro como um governo que, na verdade, não ama o seu povo. É um governo que é um presidente que tem ódio do seu povo. É assim que nós podemos analisar. Por isso que nós não temos a vacina, né? Por isso que cada dia no Brasil a renda ela é menor. Por isso que cada dia o serviço público é desestruturado, e serviço público é o que atende a sociedade, o cidadão menos favorecido. É o serviço público, é o SUS, que está segurando ainda que o governo nos ataca. É a saúde, é o SUS, é a educação que está segurando, especialmente o pessoal da saúde, esse 1 ano de pandemia. Ai de nós, se não fosse o serviço público, se não fosse o SUS, se não fosse o Instituto Butantan, como já foi falado aqui, dos servidores, o Fiocruz e outros, mesmo os servidores, né, da Anvisa, que às vezes tem contrariado o próprio governo, que se fosse acontecer tudo no Brasil conforme esse governo quer, realmente as mortes e o caos ainda era pior. Então, nós temos a obrigação de debater, de enfrentar que nós temos um governo que tem rejeição internacional. Por isso que o povo brasileiro precisa se despertar e se preparar. 2022 tem que ser dado essa resposta. Muito obrigado ao Jornal Hora do Povo, aí na condução do nosso grande companheiro Carlos Pereira, e a todos os demais. Tivemos a oportunidade de debater junto aí, especialmente a Kátia, representando aqui as mulheres, numa semana, né, que nós estamos comemorando este mês de março, mas segunda-feira foi o Dia Internacional da Mulher, que merece sempre o nosso carinho, o nosso respeito, e em especial a nossa valorização. Muito obrigado. Obrigado, Lineu, muito obrigado. Dado, 22 milhões de desempregados, 32 milhões sem emprego. Uns deixaram de procurar, outros estão procurando, não estão achando. A FGV diz que 20 milhões de trabalhadores do povo estão sem dinheiro para comprar comida. Como é que a gente chega em 22 para poder resolver esse problema? O que a gente faz agora, Dado? Conclusões finais, vamos à luta. Olha, para 2022 não tem outra, e para imediato, né, não tem outra solução, a não ser entrar com auxílio emergencial, tá? O governo tem que tomar a sua responsabilidade, lembrar que todos somos brasileiros e precisamos dividir o pouco de riqueza que esse governo ainda tem com a população brasileira, tá? O governo precisa avançar numa reforma tributária, tá? Mas uma reforma tributária que atenda os interesses da nação, uma reforma tributária que modifique o sistema regressivo para um sistema progressivo de arrecadação de tributos, tá? Onde a gente consiga fazer uma melhor distribuição de renda, onde grande parte dos impostos sejam aliviados da classe trabalhadora, da classe mais pobre, principalmente, tá? E seja compensado por novos impostos ou por uma maior arrecadação de empresas ou da população mais abastada do país, tá? Nós precisamos de uma reforma tributária que nos coloque ao nível das nações do primeiro mundo, tá? Não tem cabimento nós termos 40% da nossa carga tributária está ligado, já vou terminar, está ligado ao consumo, tá? Enquanto lá fora isso não passa de 15%. Tá? Então, isso precisa ser modificado com urgência. E o auxílio emergencial, não podemos deixar os brasileiros morrerem de fome. Tá? Já basta morrerem de Covid. Tá? Não precisamos também aliar isso à fome.
Então, o governo tem que tomar sua responsabilidade. Infelizmente, eu quero só para fechar, eu sou um pouquinho mais pessimista do que o João Domingos, que joga todas as fichas aí para 2022, mas eu acho que a gente precisa também de uma reforma política. Tá? Eu não sei que reforma política a gente precisa ser debatido, eu não tenho nem ideia de uma proposta, mas esse país não pode ficar na mão desse centrão. Tá? Nós estamos na mão desse centrão há mais de 20 anos, pô. Isso não é de agora. E é ele que... Nós não somos um sistema presidencialista, nem somos um sistema parlamentarista. E o presidencialismo que nós temos é dependente desse centro. Tá? E esse centro é que, há 20 e tantos anos, 30 anos, astravanca o progresso do país. E isso precisa ser modificado de alguma forma. Obrigado aí pela participação. Tá? Obrigado, Daro. Além do centrão, a gente tem que ver o direitão também prejudica. Mas eu acho que... Mas o direitão, seja lá como for, tá? O direitão ele tem programa, ele tem metas, tá? O centrão não, o centrão quer botar dinheiro no próprio bolso, pô. Tá? É verdade, é verdade. É ele que alimenta a corrupção. Tá certo, Se a gente aliviar a corrupção, a direita trabalha para os ricos, a esquerda trabalha para os pobres, não importa, tá? Isso aí a gente resolve depois, mas precisamos aliviar a corrupção, e a corrupção hoje é comandada pelos deputados do Centrão, essa que é a verdade. Certo, cara. Só quis provocar um pouquinho. Querida Catita, 85% dos profissionais de saúde que estão se expondo são mulheres, são as que cuidam dos velhos, das crianças que estão se expondo, morrendo, e o Bolsonaro trata com desprezo, chama as pessoas que enfrentam a pandemia de mariquinhas. Como é que você como juntar tudo isso, como a gente valorizar o trabalho feminino das mulheres, o papel que as mulheres estão tendo nessa desgraça que está vivendo o nosso povo? 1 minuto, Catita. Então, Pereira e demais que estão nos ouvindo, é muito triste o que o governo federal e estadual faz com os servidores e principalmente com as servidoras públicas, né? No caso da saúde, como é a minha área, nós somos aqui, nossa média salarial do servidor da saúde é R$ 1.500. R$ 1.500 para estar lá todos os dias num plantão de 12 horas, muitos fazem um plantão de 24 horas, salvando vidas. Deixam suas famílias, deixam suas cidades, muitos acabam ficando em albergues, que eu tenho amigas minhas que estão em albergues neste momento para não ir para casa, para não ter o problema de contaminar a família, e isso não é visto, isso não é registrado. Então, isso é muito triste, e como você mesmo disse, a população feminina na área da saúde ela é muito grande, a população feminina na área de servidoras públicas também é muito grande, e eu gostaria de deixar aqui uma consideração para todos que estão nos ouvindo. Nós, servidores e servidoras públicas, não somos os vilões. Nós não somos os bandidos da história. E nós estamos pagando a conta, já há tempos estamos pagando a conta. Só que com o agravamento da pandemia, essa conta veio muito maior, tanto pelo governo federal como pelo governo estadual. Então, eu quero deixar meu abraço caloroso a todos vocês. Obrigada, Pereira, pelo espaço. Agradeço a Hora do Povo, porque nós, mulheres, fazemos sim a diferença e precisamos estar aqui para falar para todos e todas que nós precisamos de políticas públicas neste país. Obrigada. Agora vamos ouvir nosso amigo, companheiro, gaúcho, de Green Card, sobre as suas considerações finais. 1 minuto, companheiro. Valeu, obrigado, Pereira. Primeiro, só agradecer aí o grande debate, a contribuição dos demais companheiros aí, e o Jornal Hora do Povo. E sobre a provocação do Pereira ali, que eu acabei não respondendo, algumas alternativas, né, Pereira? E que o Dário colocou bem, eu acho que nesse momento a gente precisa lutar efetivamente para o auxílio emergencial, não vinculado com essa maldade que essa trupe do Guedes vem fazer com a 186, a gente tem que fazer essa denúncia e temos que lutar por uma efetiva política de desenvolvimento da nação, né? Então, acabando com essa falsa dicotomia desses liberais aí de Washington, que o Estado é um ente externo da economia, né? Que existe uma dicotomia entre o mercado e o Estado.
para efetivamente a gente ter um Estado empreendedor que efetivamente possa trazer bem-estar para o povo brasileiro. Então, é preciso que a gente avance numa política de desenvolvimento que extrapole essa lógica neoliberal cega que a gente vê por aí. Então, 2022 ou antes de 2022, a gente precisa dar, como o João falou, um cavalo de pau contra essa falsa dicotomia que existe entre o mercado e o Estado. A gente precisa de um Estado forte, com serviço público que atue e atenda efetivamente a população. Então, finalizo parabenizando mais uma vez ao Jornal Hora do Povo, ao grande debate, e que a gente possa aproveitar também esse momento, que é um momento ruim, para unir os trabalhadores. Finalizo mais uma vez com a necessidade de união dos trabalhadores para a gente dar uma virada nessa lógica cruel, neoliberal, que está nos levando para o fundo do poço e alguns para debaixo da terra. Muito obrigado, Antônio. JP, suas considerações finais, depois da vibrante colocação que você fez para nós aqui, nos animando para seguir em frente. Faça suas despedidas provisórias, porque nós vamos estar juntos daqui a pouco. Vamos lá. Tá certo, chefe. Paz, eu queria até agradecer, porque, na verdade, nessas considerações finais, eu queria fazer homenagem à minha amiga que faleceu. Acho que a tensão de perder amigos, perder familiares, aumenta a cada dia. O fato de você ficar enclausurado, não poder fazer a luta do jeito que a gente aprendeu, e ter que se modernizar através de uma tela, acaba a gente ficando um pouco mais irritado. Mas, na verdade, eu queria só passar uma mensagem de esperança depois do discurso, porque todo discurso é fácil fazer. Eu acho que a gente tem que ter esperança e acreditar na luta, acreditar no que é verdade, não acreditar em fake news, não acreditar num vídeo distorcido e colocando o ex-presidente numa situação ruim. Ele é mais um cidadão que está defendendo a democracia. E para hoje, para a gente botar de volta o nosso país nos trilhos correto e salvar vidas, nós precisamos, acima de tudo, ter democracia, ter liberdade para falar, ter espaço para falar e não sermos massacrados por notícias falsas. Então, a educação é a saída. E é por isso que estou em homenagem à minha federação, a FASUBRA, que Bolsonaro é um mal da educação. Então, se é um mal da educação, vamos lá. Saúde, vacina, emprego, renda para todos, para nós termos um país socialmente diferenciado, desenvolvimentista e que possamos viver. É isso, Pereira. Muita saúde para vocês. Se cuide, que dias melhores virão com a graça de Deus e a gente vai tocando a vida. Valeu? Obrigado aí. Obrigado pela Hora do Povo. Parabéns para vocês. Obrigado, obrigado. Gostaria agora, para terminar, encerrar a nossa live, o nosso companheiro Sebastião, que agradeceu o Sebastião pela ajuda, pelo apoio, inclusive no momento em que faltou a minha internet aqui, e sustentar junto com todos vocês, que mostrou que o negócio estava com pique bom, né? Ficou sem piloto, não arriou, o pessoal assumiu e seguiu em frente. Muito obrigado. Encerra a nossa live em nosso nome, em nome do Hora do Povo, em nome dos servidores públicos, em nome do Observatório, em seu nome. Mete bronca aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Pereira. Muito obrigado ao Hora do Povo, ao HP, por esse importante espaço para que as lideranças sindicais e servidores públicos mostrassem o nosso ponto de vista. Isso é importante porque há um silêncio sobre os serviços dos servidores públicos. Então, essa live, esse momento é muito importante. O JP fez uma provocação, só queria dar uns dados, que o que o JP levanta é algo muito pouco estudado e muito pouco falado. Há um estudo muito importante da Fundação Getúlio Vargas, que diz, por exemplo, 120 mil mortos de 20 a 69 anos, rendimentos mensais, cerca de 200 milhões, renda de 2,4 bilhões, que é retirada da economia nacional. 130 mil mortos em torno de 70 anos, cidadanias em torno de R$ 1.800, ou seja, 240 milhões mês, ou seja, quase 3 trilhões são retirados da renda do nosso país. Então, pessoas entre 20 e 69 anos poderiam, segundo os estudos da FGV,
contribuir com a renda nacional em torno de 86 bilhões ao longo das suas vidas. Então, esse dado é muito grave. Nós estamos falando aqui que chama de capital humano. Uma máquina, quando ela destrói, quando ela chega ao seu limite, ela é substituída por outro. Mas a vida humana não é assim. A vida humana produtiva, ela demora tempo, ela demanda espaço. Então, isso que nós estamos perdendo em termos de vida humana, isso é um sacrifício absurdo que um imbecil, como esse presidente que aí tem, diz que é assim mesmo, o pessoal vai morrer, mas não é isso. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe que essa morte repentina, além de agravar o SUS, além de agravar o sistema de saúde, além de agravar a conjuntura econômica, social e sanitária do país, agora mesmo anuncia-se, nós vamos viver uma crise funerária. Não tem cemitério para tantos mortos. O prefeito Calil acaba de convocar aqui em Belo Horizonte uma entrevista de emergência, chamou o secretariado, vai ter que radicalizar em Belo Horizonte. A situação é desesperadora. Então, portanto, eu vejo o seguinte, a hora agora é de salvar vidas, retirar o Brasil dessa situação de ser o responsável pela pandemia mundial, retirar o Brasil desse abismo, fortalecer o SUS, mais verbas, mais investimento na educação, é hora de gerar empregos, acabar com o sofrimento, a dor, isso que o Pereira falou, de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que vagam pelas ruas atrás de emprego e não vão encontrar emprego. Então, a hora é de reverter isso com uma política econômica que seja voltada para o povo e não para os banqueiros. Então, e a hora também é de gerar renda, de produzir renda, ou seja, é de retomada de investimento do Estado, da participação do Estado, de retomar a perspectiva histórica já deixada como lição por Getúlio Vargas, criar um novo modelo de desenvolvimento nacional autônomo e soberano. É importante agora também, requer a importante resposta política a tudo isso, que é a construção de uma poderosa frente ampla com democratas, progressistas, para instituir uma plataforma de salvação nacional, derrotar o governo Bolsonaro, afastar esse estrume que cria uma fedentina sobre o povo brasileiro, que suga o nosso sonho, que suga as nossas almas. Então, portanto, e nesse momento, é hora também do movimento sindical assumir a sua função como sujeito histórico fundamental nesse processo. Várias transformações nesse país se fizeram pela ação concertada do movimento sindical com as forças vivas nacionais. Então, portanto, companheiros e companheiras, é importante esse momento de que nós possamos apontar que, para o conjunto da sociedade brasileira, que só a nossa ampla unidade, progressistas, democratas, na construção de uma nova história, de um novo tempo, para derrotar o genocídio, o atraso, a barbárie e construir uma pátria livre, soberana e independente. Muito obrigado. Eu queria ter um filho assim. Muito obrigado. Está encerrada a nossa live. A Hora do Povo agradece a vocês todos. Grande contribuição. Até a próxima, meus amigos. Hora do Povo agradece mais uma vez. O companheiro Antônio, Carlos, João Domingos, João Tapé, Lineu, Catita, Alfredo, todos vocês, muito obrigado. João, obrigado. Um abraço. Obrigada.